Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio de Follow Him. Amanhã é nosso 20º aniversário de casamento. Ela tem uma foto favorita do nosso casamento, em que saímos do templo e eu tenho uma expressão de alívio no rosto. Eu realmente fui em frente com isso. Não sei se ela estava convencida de que eu entraria na sala de selamento com ela. Olho para trás e me sinto grato por Deus ter me dado testemunhas. Às vezes antes e às vezes depois de eu ter tomado a decisão de que queria que eu agisse. Quando agi com fé, ele me deu luz ao longo do caminho, mas esperou que eu agisse com fé. Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bythway, que tem um coração grato em todas as coisas. John, quando eu estava lendo a sessão 62 e li essa frase, pensei em John Bythway 100%. Sou parente distante de agradecido Pratt, de quem você já deve ter ouvido falar. Então você sabe. Sim, é isso mesmo. Aposto que ela lê isso e pensa: ah, isso é perfeito. Um coração agradecido. É um ótimo nome. Ótimo! Ela definitivamente tem um coração agradecido. John, hoje temos a companhia do Dr. Scott Esplin, que já esteve conosco antes. Scott, obrigado por estar aqui. Obrigado, John e Hank, é bom estar com vocês. Muito obrigado. Há muito tempo estamos esperando por isso. Scott se juntou a nós há 4 anos para Doutrina e Convênios e está de volta. É um professor e historiador maravilhoso. John, quando você pensa na missão em Missouri, sobre a jornada de volta para casa, o que lhe vem à mente? Esse é um caminho difícil. Não sei quanto a você, Hank, mas quando eu estava em minha missão, eu tinha um manual da missão que chamávamos de Bíblia Branca no meu bolso. Você sabia apenas algumas coisas que poderia fazer e não fazer, essas sessões sobre viagens, sobre o que fazer quando não estava fazendo o trabalho missionário exatamente, e tudo isso é tão novo. Talvez seja por isso que temos tantas sessões de Doutrina e Convênios, porque eles estão fazendo muitas perguntas, pois tudo é muito novo. Tenho muita simpatia por esses caras que estão tentando descobrir o que fazer agora. Sim, eu me lembro de não gostar de um certo apartamento em minha missão, e então você olha para esses caras, eles devem ter acampado enquanto iam, ao redor da fogueira. Scott, como você se preparou para as sessões 60 a 63, o que tem para nós? O que o aguarda com ansiedade? Obviamente, como ambos mencionaram, isso faz parte da missão deles em Sião. Voltando um pouco atrás, na sessão 52 de Doutrina e Convênios, o Senhor havia dito aos primeiros santos, a Joseph e aos líderes da igreja que eles deveriam se reunir no Missouri para a próxima conferência da igreja, e se eles fossem fiéis, a terra de sua herança lhes seria revelada. Essa é uma referência ao fato de estarem tentando localizar Sião, sobre a qual aprenderam em revelações anteriores, e no livro de Mormon, a Nova Jerusalém que estaria neste continente, e estão tentando descobrir onde fica. Eles têm trabalhado com a tradução da Bíblia feita por Joseph Smith, e isso lhes apresentou o conceito de Sião. Ao lerem o livro de Moisés, foi-lhes dito: vão ao Missouri e saberão onde será a terra de sua herança. Antes disso, alguns élderes já haviam ido para o Missouri. Já falamos em episódios anteriores sobre o que é chamado de missão lamanita. Oliver Cowdery e alguns companheiros haviam ido em uma missão anterior a Independence, condado de Jackson, Missouri. Em seu chamado, foi-lhes dito que Sião estava na fronteira com os lamanitas. Isso já está localizado em algum lugar a oeste de onde Joseph vive atualmente, em Kirtland. Mas na seção 52, foi-lhes dito: vão para o Missouri e isso será conhecido na terra de sua herança. As sessões de hoje são a conclusão dessa missão. Eles estão no Missouri há poucas semanas. Conseguiram realizar o que foram enviados para lá, localizaram Sião, dedicaram um local central de Sião e um terreno para o templo. Eles estão prontos para voltar para casa. Como John e você mencionaram, eles têm algumas perguntas sobre como isso funciona quando voltam para casa, o que devem fazer, de que modo eles devem viajar. O que eu gosto nessas sessões é que o Senhor não apenas responde às perguntas deles, mas acho que lhes dá a chance de praticar alguns dos princípios que aprenderam enquanto estavam em Sião. Aprendemos que Sião não é apenas um lugar, é um povo, pois eles estão se preparando para voltar para casa e, ao voltarem para casa, surgem oportunidades para que eles se tornem um povo semelhante a Sião. Nessas sessões, podemos ver respostas a perguntas específicas que eles fazem.
bem como princípios sobre como eles, e nós, podemos nos tornar mais semelhantes a Sião. Ao buscarmos estabelecer Sião, examinaremos perguntas sobre viagens e companheirismo. Qual deve ser o tamanho do grupo? Eles devem ir por água ou por terra? O Senhor vai lhes ensinar princípios sobre o que importa e o que não importa para ele. Eles voltarão a Kirtland até o final da lição de hoje. Aconteceram coisas em Kirtland, na ausência deles, com as quais precisam lidar. A comunidade que deixaram para trás não é tão sionista quanto talvez precise ser. E o Senhor vai lhes ensinar alguns princípios sobre como se tornarem sionistas. Essa é a conclusão de uma história sobre a ida ao Missouri, tentando localizar Sião. Essas sessões ajudarão os santos dos últimos dias a se tornarem Sião. E essa viagem ao Missouri, acho que não conseguimos compreender a distância. Quando pensamos em Ohio, Missouri, pensamos, é uma longa viagem de ônibus ou um voo rápido, mas estamos falando de semanas, certo, Scott? Estamos falando de semanas e de 900 milhas, às vezes por água, às vezes por terra. Eles terão uma experiência angustiante, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente em sua jornada, e terão uma visão aberta do destruidor cavalgando sobre as águas. É uma experiência assustadora para eles. Não se trata apenas da esquina, mas da fronteira do extremo oeste dos Estados Unidos. É uma missão desafiadora. Como você mencionou, a igreja é muito jovem, tem 14 ou 15 meses de idade quando isso acontece. São pessoas que estão apenas aprendendo como isso funciona. Há cerca de 2 dúzias deles. É uma experiência interessante. Portanto, são algumas sessões divertidas que eu adoro ensinar no campus e também adoro estudar por causa dos princípios que elas contêm. Por falar em campus, John, você pode nos dizer de que campus o Scott está falando, o que ele está fazendo, e nos dar algumas informações sobre ele? Scott Esplin é, na verdade, o reitor de educação religiosa, professor de História e Doutrina da Igreja na BYU. Na verdade, ele é natural do sul de Utah, assim como você, Hank. Ele obteve um doutorado e um mestrado em Liderança Educacional e Fundações pela BYU e entrou para o corpo docente de educação religiosa em 2006, depois de lecionar no seminário e no instituto. Seus interesses de pesquisa incluem doutrina e convênios. É por isso que o temos: História da Educação dos Santos dos Últimos Dias e Locais Históricos da Igreja. Ele é autor de várias publicações sobre esses assuntos, incluindo um livro premiado sobre a restauração de Nauvoo. Ele é casado com Janice Garrett. Eles são pais de 4 filhos. Fale-nos sobre seu livro sobre a restauração de Nauvoo. Você se refere à reconstrução dos locais e outras coisas? Sim, a reconstrução dos locais. A aquisição do terreno do templo, novamente, e a reconstrução de Nauvoo, como ela existe atualmente. Portanto, é uma história social de interações entre membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e muitas vezes da Comunidade de Cristo, que administrou muitos desses locais por um longo período de tempo. Assim como os residentes locais de Nauvoo, os residentes de Nauvoo que não são afiliados a nenhuma das igrejas e como eles se sentem em relação à chegada de nossa igreja à área, à restauração dos locais e ao impacto do turismo em uma pequena cidade do meio-oeste e a construção de um templo. E foi uma história social divertida para mim também trabalhar nisso. Adoro estar em locais com pessoas e decidi descobrir como voltamos a Nauvoo. Hank sempre me lembra de como sou mais velho do que ele, mas lembro-me de viajar uma vez para Nauvoo e ver 4 marcos de pedra branca do retângulo da propriedade do templo, e foi só isso. Que sensação foi voltar lá anos depois e ver o templo. Bem, ouvir o presidente Hinckley anunciar isso foi um momento na conferência geral, não foi? E sempre me perguntei exatamente o que você está escrevendo sobre isso. Como as pessoas daqui se sentiram quando, de repente, havia um templo gigantesco e imponente ali? Bem, sabe, isso está no livro. Quando o presidente Hinckley vai dedicar o templo, eles realizaram a cerimônia da pedra fundamental no início e, ao se prepararem para a dedicação, convidaram os residentes locais, incluindo autoridades locais, e o presidente Hinckley disse ao prefeito: "Prefeito, nós mudamos sua cidade. Isso é um eufemismo. O templo de Nauvoo mudou drasticamente a cidade e é uma história de como voltamos e que impacto isso teve na comunidade local. E como esses 3 grupos, nós, a comunidade de Cristo e os residentes não filiados de Nauvoo, aprenderam a interagir em um espaço sagrado compartilhado." Isso é maravilhoso. Há um artigo maravilhoso que Scott escreveu, John, chamado Venha Conhecer o Lugar.
Sou fascinado por essa ideia de locais históricos. Venha conhecer o lugar. Bem, você reconhece que essa é a frase que os anjos dão na manhã de Páscoa, na manhã da ressurreição. Venha ver o lugar onde o Senhor jazia, teologicamente nas Escrituras. Temos apoio para a ideia de espaços sagrados, lugar sagrado, e venha ver o lugar onde o Senhor jazia, né? Você pode ler tudo sobre lugares, mas há algo sobre ler e depois estar lá e pensar, uau, então foi aqui que isso aconteceu. E a parte legal da internet, John, é que qualquer pessoa no mundo agora pode acessar o site de história da igreja. Pode fazer passeios por esses lugares. Isso é incrível. Sabe, assisti à conferência geral recentemente e você deve ter notado que na conferência o Elder Gong mostrou uma foto dele ao lado dos púlpitos no templo de Kirtland. Os púlpitos onde o Salvador teria ficado quando Moisés, Elias e Elias, o profeta, apareceram no templo de Kirtland. E o Elder Gong mostrou uma foto dele bem ao lado desses púlpitos, esse poder do lugar, esse espaço estando no lugar onde o sagrado ocorreu. Venham ver o lugar onde o Senhor estava. Sim, isso é lindo, John. Ele não vai querer que gastemos muito tempo com isso, mas como reitor do Departamento de Religião da BYU, é um grande trabalho. Sabemos que o Elder Holland já ocupou esse mesmo cargo. Scott, há quanto tempo você é reitor do Departamento de Religião da BYU? Estou indo há 4 anos. Acredito que ensinamos o melhor conteúdo do campus e ensinamos alunos extraordinários. É muito divertido. Ótimo trabalho. Então, obrigado. Às vezes você pensa, será que eu realmente faço isso? É isso mesmo que eu faço para viver? Tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas como vocês dois, portanto, com grandes almas, portanto, obrigado. E John e eu tentamos evitar causar problemas ao Scott. É isso mesmo. Não queremos estar em nenhuma lista de preocupações. Não, mas quando estive lá, ele foi muito bom para mim. Só para você saber. Você está bem, Scott. Eu estava pensando nisso enquanto nos preparávamos. Acho que conheci você, acho que já faz 17 anos. Não parece que faz tanto tempo assim. Você envelheceu melhor do que eu, Hank. Isso não é verdade. Sim, eu estava interessado no departamento de religião, John. Eu estava interessado em obter meu diploma de doutorado na BYU e aqui estava esse professor, Scott Esplin, que tinha feito basicamente o que eu queria fazer, John. E ele me convidou para entrar. Não é uma loucura o fato de eu ter tido a audácia de aparecer na sua porta e ele ter me convidado e me orientado. Isso foi divertido. Foi uma ótima lembrança. Hank, adorei. Obrigado. Foi uma ótima lembrança. Somos amigos há muito tempo, vocês dois, então, obrigado. É bom estar com vocês. Nós adoramos. Estamos felizes por você estar aqui. Vou ler o manual do Vem e segue-me, começar por onde quiser e nos guiar por essas sessões. É assim que o manual do Vem e segue-me inicia a lição. No início de agosto de 1831, Joseph Smith e outros elders da igreja estavam se preparando para voltar a Kirtland depois de uma breve visita à terra de Sião. É interessante que eles a chamem de uma visita curta, quando levou tanto tempo para chegar lá, uma visita pequena e que levará muito tempo para voltar para casa. O Senhor queria que eles pregassem o evangelho durante a viagem e alguns deles o fizeram diligentemente, mas outros hesitaram. Eles escondem o talento que lhes dei, disse o Senhor, por causa do medo do homem. Mesmo que amemos o evangelho, o medo e a dúvida podem nos impedir de compartilhá-lo, mas o Senhor é misericordioso. Ele, e esta é uma citação, conhece a fraqueza do homem e sabe como nos socorrer. Espalhadas por essas revelações aos primeiros missionários, estão garantias que nos ajudam a superar nossos medos e deficiências. Sou capaz de torná-los santos. Toda a carne está em minhas mãos. Estou sempre com os fiéis e aquele que for fiel e perseverar vencerá o mundo. Eu adoro isso. Eles estão fazendo o melhor que podem e o Senhor está aqui dizendo: estou com vocês. Deixe-me ajudá-lo a corrigi-lo e dar-lhe alguma orientação. Muito bem. Com isso, Scott,
Como você quer fazer isso? Precisamos voltar para trás para preparar isso? Sim, provavelmente deveríamos voltar um pouco às sessões 57, 58 e 59. Podemos, se você quiser. Sim, vamos fazer isso. Como você mencionou, eles estão prontos para voltar para casa, mas provavelmente temos que voltar um pouco ao que eles estavam fazendo em Sião. Se voltarmos à sessão 57 de Doutrina e Convênios, na sessão 52, eles foram instruídos a se reunirem para uma conferência, e assim chegaram em meados de julho de 1831, no extremo oeste dos Estados Unidos, no extremo oeste do Missouri. Joseph tem 3 perguntas. Elas estão listadas no cabeçalho da sessão 57. Quando o deserto florescerá como uma rosa? De onde ele tirou a ideia de que o deserto precisa florescer? Bem, ele está na fronteira do extremo oeste dos Estados Unidos. Em outro relato sobre essa experiência, ele diz: senti como se tivesse voltado uma geração no tempo. Joseph é de Nova York, Nova Inglaterra, especialmente do oeste de Nova York e de Kirtland, que não é muito avançada, mas certamente é mais avançada do que o Missouri. Ele sentiu como se tivesse voltado uma geração no tempo. Quando o deserto florescerá como uma rosa, acho que ele também está conectando essa grande profecia de Isaías, de que o deserto florescerá como uma rosa. A segunda, quando Sião será edificada em sua glória. E a terceira, onde estará o teu templo, ao qual virão todas as nações nos últimos dias? Portanto, essas 3 perguntas estão no cabeçalho da sessão 57. Elas são respondidas em parte na revelação da sessão 57. O Senhor responde a uma das 3 perguntas e a pergunta onde? Em um terreno a oeste do templo em Independence, condado de Jackson, Missouri, o templo será erguido, e isso está no versículo 3 da sessão 57. Mas, curiosamente, ele não responde às perguntas sobre quando o deserto florescerá como uma rosa, quando Sião será edificada em sua glória. E acho que o que o Senhor está fazendo aqui, como faz em nossas vidas, há momentos em minha vida em que ele responde às perguntas o que, com muito mais frequência do que as perguntas quando. Todos nós já nos perguntamos quando isso vai acontecer em nossa vida. Em todas as escrituras, as pessoas fazem perguntas do tipo quando ocorrerá a segunda vinda. As perguntas sobre quando tendem a não ser respondidas com muita frequência pelo Senhor. Nesse caso, acho que também pode ser porque isso depende de nós. Construir Sião é algo que temos de fazer. Ele pode dizer a eles: bem, vocês me dirão quando estiverem prontos, quando se tornarem Sião. De qualquer forma, nas sessões seguintes, 58, por exemplo, Joseph continua com o mesmo tema. Bem, você respondeu à pergunta sobre onde? Obrigado, mas quando? O Senhor dá, acho que a única referência a quando, a única resposta que ele dá no versículo 44 da sessão 58, o tempo ainda não chegou por muitos anos. E o que são muitos anos para Deus? Muitos anos para nós? Sim, quanto tempo são muitos anos? Mas ao redor, na sessão 58, ele revela princípios de como edificar Sião, e entre eles estão coisas como pregar o Evangelho. Esperamos que na sessão 60 a 63, na sessão 58, versículo 27, ele diz que eles devem estar ansiosamente engajados em uma boa causa e fazer muitas coisas de livre e espontânea vontade e realizar muita justiça, pois o poder está neles, nos quais eles são agentes de si mesmos, uma vez que, se fizerem o bem, não perderão sua recompensa. Portanto, seu arbítrio é entronizado, a pregação do Evangelho é entronizada. Se você observar os versículos 63 e 64, que eles também voltem a pregar o Evangelho. No final do versículo 64, o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Se quisermos construir Sião, teremos de pregar o Evangelho. Vamos aprender a usar nosso arbítrio. Vamos suportar fielmente nossas provações. Joseph perguntou quando Sião seria construída e o Senhor ensinou como ela seria construída. Eles continuam. Sessões 59, no dia do Senhor. O Senhor reitera os mandamentos e como o dia do Senhor nos ajudará a nos tornarmos um povo mais semelhante a Sião. E então, Joseph está pronto para voltar para casa e, portanto, estamos agora na sessão 60. Tudo isso faz parte da mesma jornada. Eu deveria ter mencionado que há cerca de 2 dúzias deles que fizeram essa viagem em companhia de Joseph. A maioria deles está pronta para voltar para casa na sessão 57. A sessão 57 listou que alguns deles deveriam se estabelecer neste lugar. Eles deveriam permanecer e ser colonos, mas todos os outros estão voltando para Kirtland. Vamos caminhar ou pegar um barco durante parte do caminho, mas vamos voltar a 900 milhas para nossas famílias, para nossos entes queridos, para a sede da igreja. É onde estamos na sessão 60. Então, eles estiveram em Sião, localizaram o terreno do templo,
dedicaram-no, aprenderam como construir Sião e agora estão prontos para voltar para casa. Algumas coisas de que gosto na seção 60, há muitas aqui, mas como John mencionou, há referências aqui à pregação do Evangelho no versículo 2. Com alguns deles, ele não se agradou, pois não abriram a boca e esconderam seus talentos. Aparentemente, não voltaremos a esse ponto, mas na seção 52, quando lhes foi dito que fossem para o Missouri, foi-lhes dito que pregassem o Evangelho ao longo do caminho. E alguns deles não devem ter feito isso. Em sua ansiedade para chegar lá, eles não estavam pregando o Evangelho com a seriedade necessária, e o Senhor os repreendeu por isso. Em seguida, lembra-lhes, nos versículos 13, que, ao voltarem para casa, não façam como fizeram no caminho para cá. Pregue o Evangelho melhor do que fez no caminho para cá e não desperdice seu tempo, não enterre seus talentos. Você tem uma mensagem para compartilhar. Pregue o Evangelho. Acho que há lições aí para nós. Acho que há momentos em nossas vidas em que ficamos ocupados fazendo o que achamos importante e nos esquecemos do que realmente é importante para Deus, nesse caso, compartilhar o Evangelho. Outra coisa que adoro na seção 60 e sobre a qual poderíamos falar é que há referências ao tempo aqui. Veja, por exemplo, no versículo 5, eles devem viajar rapidamente para o lugar chamado St. Louis, mas no versículo 8, mas não se apressem. No versículo 14, novamente, você voltará rapidamente proclamando a minha palavra entre as congregações dos ímpios, não com pressa. Como você faz algo rapidamente, mas sem pressa? O que o Senhor quer dizer com isso? Quais são os momentos em minha vida em que preciso ser mais rápido, mas não me apressar demais? E essas são coisas sobre as quais acho que devemos pensar ou falar potencialmente na seção 60. Isso é maravilhoso. Que desafio seria ser um desses missionários e abrir a boca? Presumo que eles tenham exemplares do livro de Mormon com eles. Presumivelmente sim. Não consigo imaginar por que não o fariam. O livro já foi publicado há 1 ano e meio. Sou um tipo de pessoa orientada para tarefas e se você me diz para ir a este lugar, fico mais preocupado em chegar a esse lugar do que com o que vou fazer no caminho. Sim. Adoro esse contexto. Obrigado. Estou interessado nisso. Eles escondem o talento que eu lhes dei. Sou professor de Novo Testamento na BYU, e essa é uma referência a Mateus 25. Eu lhes dei esse talento. Então ele volta e diz, o que você fez com ele? É aquele servo que diz, eu estava com medo, eu sabia que o Senhor era difícil de agradar, escondi o talento na terra. É interessante que ele esteja relacionando isso ao trabalho missionário. Isso não é algo que normalmente se faz com essa parábola. Esse é um bom ponto. Ele faz isso novamente na seção 62, por qualquer motivo. Novamente, esse grupo encontra um grupo que pregou o Evangelho ao longo do caminho, fez o que deveria fazer. Eles são elogiados por não terem enterrado seu talento, mas por terem compartilhado seu testemunho. O versículo 3 da seção 62 diz que vocês são abençoados porque o testemunho que prestaram está registrado no céu para que os anjos o vejam. Eles se alegram com vocês e seus pecados lhes são perdoados. Ao pregarmos o Evangelho, ao compartilharmos nosso talento, ao compartilharmos nossa luz, as bênçãos que chegam à nossa vida, as bênçãos que chegaram à vida desses primeiros anciãos são extraordinárias. Então, essa é a diferença. Aqueles de nós que estão um pouco nervosos para compartilhar o Evangelho, o Senhor diz, não esconda, compartilhe. Isso ficará registrado no céu para que os anjos o vejam. Essa é uma bela ideia e nos dá um pouco de coragem. Vou compartilhar, Scott, quando você falou sobre rapidamente, mas não com pressa. Essa foi uma pergunta muito boa. Talvez você possa me explicar, talvez eu possa voltar a pergunta para você. O que você acha que isso significa? Ir rápido, mas não muito rápido. Acho que há momentos em que o Senhor quer que sigamos em frente, mas também há algo diferente em ser desleixado, descuidado. Por isso equiparo viajar rapidamente, seguir em frente, pressionar. Não fique esperando, vá em frente com a vida, siga seu caminho e vá atrás dele. Mas às vezes, acho que nos precipitamos, somos descuidados em nossas ações. Lembro-me dos tempos em que eu era missionário, há muitos e muitos anos, indo rapidamente de um compromisso para outro, de uma oportunidade para outra, não apenas desperdiçando meu tempo, mantendo o foco no que estou aqui para fazer, mas quando estou fazendo o que deveria estar fazendo, permanecendo no momento, sem me precipitar, e acho que pode ser isso que o Senhor está dizendo aqui. Às vezes vejo alunos no campus que estão muito ansiosos para chegar ao final do semestre.
Eles estão tão ansiosos para chegar à formatura. Estão tão ansiosos para chegar. A vida será melhor quando eu terminar, quando tiver meu primeiro emprego, quando tiver minha primeira casa, quando estiver casado, quando estiver estabelecido, quando tiver uma família, quando eu estiver longe da BYU. Eles perdem oportunidades ao longo do caminho e acho que talvez seja isso que o Senhor esteja dizendo aqui. Quero que vocês sigam em frente, escolham um curso superior, progridam em direção à formatura, casem-se, formem uma família, sigam uma carreira, mas vivam um momento em relação a esse princípio. Lembro-me de algo que o presidente Monson ensinou na conferência geral. Ele compartilhou um trecho do musical O Homem da Música, que diz: o professor Hill, um dos principais personagens do show, com uma voz de advertência que compartilho com vocês, diz: se vocês acumularem suficientes amanhãs, descobrirão que acumularam muitos itens vazios. Acho que precisamos seguir em frente com a vida, mas não queremos nos apressar a ponto de perder as oportunidades que se apresentam ao longo do caminho. O Senhor está ajudando esses primeiros santos a aprenderem esse princípio ao se tornarem sionistas. Sigam em frente. Não esperem que lhes seja dito em todas as coisas. Não é conveniente que eu mande em todas as coisas. Aquele que recebe ordens em todas as coisas é um servo preguiçoso e não sábio. Avancem, mas não avancem tão rapidamente a ponto de perderem as lições que acontecem na vida ao longo do caminho. Sinceramente, acho que é isso que acontece na próxima sessão, na sessão 61. Eles foram instruídos a pregar o evangelho ao longo do caminho, mas optaram por voltar para a casa de canoa pelo rio Missouri. Para quem você prega o evangelho ao longo do caminho no rio Missouri enquanto está em uma canoa? Peixe-gato. Sim, um peixe-gato. Seu companheiro que fica batendo em você com o remo. Eles têm essa experiência angustiante, e então, o Senhor lhes diz no versículo 3 da sessão 61. Em verdade vos digo que não é necessário que toda esta companhia de meus élderes se mova rapidamente sobre as águas, enquanto os habitantes de ambos os lados estão perecendo na incredulidade. Eu lhes disse para pregarem o evangelho. Eu lhe disse para seguir em frente. Vocês se moveram tão rapidamente que se precipitaram. Você não viu as pessoas que estavam perecendo na incredulidade ao seu redor? E por isso fiz com que você tivesse essa experiência para tirá-lo da água e poder pregar o evangelho. Acho que isso acontece em minha vida. Acho que isso acontece na vida de meus alunos. Estamos progredindo tão rapidamente em direção à formatura, ao final de um semestre, ao que quer que seja em nossa vida. Ficarei feliz quando tivermos filhos. Ficarei feliz quando meus filhos estiverem crescidos. Serei feliz quando tivermos netos. Serei feliz quando estiver aposentado. Serei feliz quando viver sempre no futuro. Perdemos de vista as pessoas que estão perecendo na incredulidade ao nosso redor. Quando ensino essas sessões em sala de aula, digo aos meus alunos: espero que vocês não estejam caminhando tão rapidamente para o final do semestre a ponto de perderem aquela pessoa de sua ala que está perecendo na incredulidade ao seu redor. Talvez você tenha um irmãozinho ou irmãzinha que esteja perecendo na incredulidade. Você está se movendo tão rapidamente em direção à formatura no final do semestre que está sentindo falta deles. Acho que as pessoas de Sião seguem em frente com a vida, mas não deixam a vida passar tão rápido a ponto de perderem as pessoas pelo caminho. Se pensarmos nas pessoas que mais consideramos sionistas, para mim existem pessoas que fazem isso, que não ficam esperando a vida acontecer, mas que, enquanto a vida está acontecendo, ainda se preocupam com as pessoas. Elas não deixam as pessoas que estão perecendo ao seu redor perecerem na incredulidade. Acho que o Senhor está ensinando alguns princípios interessantes por meio dessa escolha de palavras. Viaje depressa, mas não com pressa. Você está indo tão rapidamente sobre as águas. Você está perdendo as pessoas. Você sente falta das pessoas, que é a questão. Uma das histórias que me parece apresentar esse dilema é: ei, você poderia vir, minha filhinha está à beira da morte e enquanto ele está a caminho, mas não com pressa? Viajando rapidamente. Sim. Alguém toca em sua roupa e ele diz: quem me tocou? E eu sempre me perguntei se o pai, nesse momento, precisa se apressar. Um dilema interessante. Deve ter sido uma sensação para ele, suponho que Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Para citar outro pensamento do presidente Monson, nunca deixe que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. Acho que podemos fazer isso como líderes da igreja. Estamos em busca de uma determinada meta, portanto, vamos agir rapidamente, vamos concluir a liquidação do dízimo. Vamos ver quantas famílias conseguimos atender hoje ou como líderes de missão ou missionários. Vamos aumentar nossos números, digamos, e
nos esquecemos de que estamos trabalhando com pessoas. Tá? Quando li esses versículos, pensei nas crianças que ensinei a dirigir. Tenho alguns que são rápidos demais. É demais? Tenho um filho em particular que não tem pressa. Não tem pressa, certo? Tenho outro filho que estou ensinando a dirigir e que é lento. Muito lento. Não estamos nos movendo rápido o suficiente. Portanto, quando ouço falar em velocidade, penso no acelerador, não na pressa. Penso no pedal do freio. É preciso ter os dois para ser sábio. Queremos avançar, mas não vamos prejudicar as pessoas. Gostei do que você disse. Não seja tão desleixado a ponto de não apenas perder as pessoas, mas também problemas em potencial com os quais você provavelmente não se depararia se tivesse diminuído um pouco a velocidade. Scott, notei isso em sua liderança. Vamos desacelerar um pouco. Vamos desacelerar e dar uma olhada no que estamos fazendo. Se alguém como eu está indo, o que estamos esperando? Ei, vamos lá. Avancemos e talvez estejamos evitando problemas com os quais nos depararíamos se não pensássemos antes de avançar. Há princípios interessantes sobre o tempo em todas as escrituras. Voltando ao ponto de partida, Joseph fez uma pergunta sobre o tempo. Ele fez uma pergunta sobre quando que definiu tudo isso. Quando o deserto florescerá como uma rosa? Quando Sião será construída em sua glória? Em sua glória, ele está perguntando sobre o tempo. Deus está ensinando a ele algumas coisas sobre o tempo. Nós avançamos, mas não nos apressamos. Não perdemos as pessoas ao longo do caminho. Você me fez lembrar de outro versículo da seção 10 de Doutrina e Convênios, que estudamos muito antes no Vem e Segue-me. Isso ocorre após a perda das 116 páginas do manuscrito na tradução do livro de Mórmon. Quando Joseph recebe seus dons novamente restaurados, o Senhor estabelece este princípio. Não corra mais rápido nem trabalhe mais do que tem forças e meios para traduzir, mas seja diligente até o fim. Ele cria essa tensão. Não corra mais rápido, mas seja diligente. Essa mesma tensão está sendo estabelecida na seção 60. Viaje rapidamente, mas não com pressa. Como encontro esse equilíbrio entre velocidade e pressa, entre, como você disse, o acelerador e o pedal do freio? Onde posso encontrá-lo? Acho que a próxima frase da seção 10 diz: ore sempre. Por meio da oração, podemos descobrir onde está o equilíbrio para nós. Para alguns de nós, para o seu filho, pode ser mais pedal de freio, para outro filho pode ser mais pedal de acelerador. Cada um de nós será diferente. Talvez o Senhor queira que avancemos mais rapidamente em direção à formatura. Mais uma vez, usando meus alunos como exemplo, provavelmente há alguns alunos no campus que já estão lá há tempo suficiente, eles realmente deveriam se decidir por uma especialização e seguir em frente. Mamãe e papai ficariam perfeitamente felizes em qualquer uma das 7 áreas principais que você já escolheu. Viaje rapidamente. Há outras pessoas que provavelmente estão indo rápido demais, cuja vida poderia ser abençoada se fizessem um curso que pudesse expandir sua visão. Diga: ei, você já pensou em fazer um curso que ainda não está em seu mapa, que ainda não tenha sido planejada para você, uma disciplina eletiva que possa abrir seus olhos para algo que você nunca viu antes? Desacelere um pouco. Cada uma dessas pessoas, cada um desses filhos de Deus é diferente. Por meio da oração, podemos descobrir qual deles precisamos aplicar em nossa vida. Acho que há um princípio valioso na seção 60. As pessoas semelhantes a Sião aprendem e vivem nessa tensão de velocidade e pressa, e acionam o pedal do freio e o pedal do acelerador nos momentos apropriados. Que ótimo aplicativo. Kirtland é a nossa meta. É lá que queremos chegar, mas não vá tão rápido para lá a ponto de perder todas essas oportunidades. Quando você estava falando sobre, eu serei feliz quando, eu serei feliz quando, eu pensei em minha própria avó, que me disse uma vez, quando ela estava muito cansada, ela disse: Hank, eu acho que se eu estivesse morta e no mundo espiritual eu seria feliz. E estou convencida de que há pessoas no mundo espiritual dizendo: você sabe, uma vez que todos nós ressuscitarmos, eu acho que eu vou ser feliz. É sempre a próxima coisa que vai ser a parte boa. Scott, você não diria que é assim? Talvez os jovens pais que estão ouvindo não gostem disso. Com as crianças, se não pararmos e apenas aproveitarmos nossos filhos,
Às vezes somos tão, pelo menos eu pessoalmente, que é: vamos, rapazes, vamos, cresçam, mudem-se, pratiquem esse esporte, experimentem isso, essa escola. E de repente, o tempo passou. Não sei se aproveitei meu tempo apenas sendo, apenas estar. Minha esposa e eu brincamos sobre isso. Dizemos, sabe, um dia vamos sentir falta disso, mas hoje não é esse dia. Quando algo acontece com nossos filhos, a frase que usamos é: hoje não é esse dia, mas chegará um momento em que olharei para trás e direi: ah, cara, eu daria tudo para não ter sido tão apressado. Eu estava tão ansioso que queria chegar até aqui. Eu queria chegar lá e olharei para trás e me perguntarei se algum dia perderemos isso. Isso é muito sábio. Penso em meus próprios alunos que estão querendo se casar e encontram alguém com quem querem se casar, e essa pessoa quer se casar com eles, e às vezes é como se estivéssemos indo rápido. Não há problema em desacelerar um pouco e, em outros casos, você pensa: você vai se casar? Você vai seguir em frente? Você vai namorar? Toda essa ideia de estabelecer prazos para sua felicidade, ou assim que isso, assim que aquilo, me faz lembrar a profunda declaração de Nefe, quando ele finalmente teve que se separar de todos os outros. Ele diz que aconteceu, que vivemos de fato, de acordo com o modo de felicidade. Não foi que finalmente chegamos à felicidade. Não se tratava de um destino, mas de um modo de vida e de descobrir, como você disse, atenção. Rapidamente e não com pressa, talvez seja esse modo de felicidade. Sim, eu realmente gosto disso. O Senhor até diz no versículo 13, não perca seu tempo, né? Então não se sente e não faça nada, mas também não vá tão rápido que você chegue ao final dizendo: eu perdi a jornada. E como você disse, John, essa é uma maneira que eles estavam pensando inicialmente nessa viagem sobre Sião como um lugar. Essas sessões estão ajudando-os a reformular. É tanto um processo quanto um lugar. Joseph, parte desse processo é aprender essa maneira de ser feliz. Eu costumava servir com um senhor. Ele me contou essa história. Acho que, se bem me lembro, ele contou a história, acho que foi sobre o Elder Scott, em que o Elder Scott, se a história estiver correta, dedicava tempo às pessoas. Ele as visitava, dedicava tempo a elas e disse: eu o vi uma vez dedicar tempo às pessoas, e depois observei quando ele foi para o próximo lugar e estava correndo no estacionamento. Ele estava atrasado, mas não queria que as pessoas com quem estava passando o tempo soubessem que ele estava com pressa. Ele dedicou tempo a elas, depois correu e compensou a diferença. Observei isso em meu amigo com quem servi. Ele era um pai ocupado, presidente de estaca e, mais tarde, oficial geral da igreja. Quando era presidente de estaca em uma estaca estudantil de jovens adultos solteiros, ele se sentava no sofá no saguão da sede da estaca estudantil. Ele simplesmente ficava sentado lá. Os alunos vinham até ele e diziam: ó, presidente, tenho certeza de que o senhor está muito ocupado, não tem tempo. Ele dizia: não, eu tenho todo o tempo do mundo, estou apenas sentado aqui. Sobre o que você quer conversar? Essa foi a maneira que ele encontrou de sinalizar aos membros: não estou tão ocupado a ponto de não ter tempo para vocês. Esse é um princípio contido nesses versículos. Ao servirmos aos outros, ao trabalharmos com os filhos de Deus, não sejamos apressados nesse processo. Dê a eles o tempo de que precisam. Você compensará o tempo de outras maneiras. Se deslocará rapidamente de um lugar para outro. Mas quando estiver no momento com uma pessoa, não faça com que ela se sinta apressada. Não faça com que ela se sinta como se fosse apenas um problema a ser resolvido. Ela é uma pessoa, é um filho de Deus e ele queria mostrar isso, por isso sentava-se no sofá de nossa sede estudantil e esperava que um aluno viesse e lhe dissesse: tenho certeza de que você está muito ocupado para falar comigo. Ele disse: não, na verdade não estou. Estou apenas sentado aqui no sofá, imaginando se alguém quer conversar, porque ele queria se importar com as pessoas. Posso ser testemunha desse princípio do Elder Scott. Eu o conheci quando era estudante universitário na Utah Tech, como é chamada atualmente. Ele estava designando meu sogro, o pai da minha namorada, na época, mas que seria meu sogro como presidente de estaca. Eu estava muito animado por conhecer um apóstolo. Fui até ele e o cumprimentei. E ele perguntou meu nome e eu o cumprimentei, e ele foi muito gentil e amável comigo. Bem, então o homem que acabou se tornando meu sogro me convidou para voltar com ele e sua família para a designação e uma pequena reunião com o Elder Scott. O Elder Scott
que se lembrou do meu nome 4 ou 5 horas antes, apertou minha mão e ainda me lembro disso. Ele disse: Hank, muito obrigado por ter voltado para me cumprimentar novamente, e eu quase pensei, bem, de nada. Certo? Elder Scott, estou muito feliz por ter feito isso por você. Era realmente sobre as pessoas, ele tinha muito o que fazer. Ele estava muito ocupado, mas o que importava eram as pessoas. Eu estava sentado no Marriott Center com meu amigo Kurt. Tínhamos acabado de ouvir o Elder Neil A. Maxwell. Hank, você era uma criança pequena. Eu estava sentado com o Kurt e estávamos conversando sobre o Evangelho, e o Elder Maxwell tinha saído do pequeno pódio no Marriott Center e estava conversando com as pessoas. Continuamos conversando e, em um determinado momento, olhamos para baixo e havia 3 pessoas na fila. Eu disse: Kurt, você quer descer? Corremos para lá. O Elder Maxwell estendeu a mão. Ele disse: obrigado por esperar para vir falar comigo. Hank, eu fiz o que você fez. Eu disse: de nada, de nada. É um prazer me conhecer, não é? Mas quero dizer, obrigado, obrigado. Que gracioso, e não espero que todo líder de igreja seja capaz de fazer isso. Naquela noite, o Elder Maxwell fez: que discípulo! Que pessoa sionista. É isso que acho que José está aprendendo aqui. Você quer saber quando Sião será construída? Bem, aqui está um de seus princípios. As pessoas de Sião se preocupam com as pessoas e têm tempo para elas. Elas seguem em frente com a vida. Não perdem tempo, viajam rapidamente, mas quando chega a hora certa, fazem uma pausa para a mulher que toca a orla de uma roupa. Eles fazem uma pausa para uma pessoa que vem e quer falar com eles depois de uma reunião. Eles têm tempo para uma pessoa e depois seguem para o próximo lugar. Em seguida, eles se dão um tempo novamente. E esse equilíbrio entre velocidade e pressa é algo que eles estão aprendendo nesta sessão. Uau! Scott, acho que poderíamos falar sobre isso o dia todo. É um belo princípio que eu nunca tinha visto antes nesta sessão. Se quiser dar uma olhada em outro princípio, este nos levará a alguns outros. Adoro o versículo 5 da sessão 60. Sempre sorri com esse versículo. Em verdade vos digo, que no tocante à vossa viagem para a terra de onde viestes, façais ou compreis uma embarcação, como bem vos parecer. Não importa para mim. Alguém deve ter feito a pergunta: devemos comprar um barco ou fazer um barco? Anteriormente, em Doutrina e Convênios, o Senhor usou a frase não importa para mim. Mas não foi algo que eles perguntaram. Nesse caso, foi no sacramento. Não importa o que você come ou o que você bebe. Essa é a seção 27 de Doutrina e Convênios. Mas não foi algo que eles pediram. Foi algo que Deus escolheu ensinar aqui. Eles fizeram uma pergunta e, pelo que sei, pela primeira vez em Doutrina e Convênios, o Senhor não está respondendo diretamente à pergunta deles. Isso não importa para mim. Bem, o que quer dizer com não importa para você? E então você vai para a seção 61, sobre a qual falaremos em 1 minuto. Na seção 61, eles têm essa experiência angustiante nas águas. Seu barco quase virou e eles quase se afogaram. O Senhor lhes ensina os perigos das águas e os adverte sobre as águas, e no versículo 22, ele usa novamente a expressão: não me importa, depois de pouco tempo, que cumpram a sua missão, quer vão por água, quer por terra. Como assim? Não importa para você? Nós quase nos afogamos. E em sessões consecutivas, ele usou uma frase que nunca usa em Doutrina e Convênios, e depois a usa novamente na sessão 62. Essa é talvez a que mais me faz sorrir. Você já fez referência a ela nos versículos 5 e 7. Em primeiro lugar, no versículo 5, então você pode voltar a fazer o registro, mesmo que seja por inteiro ou de 2 em 2, como lhe parecer melhor. Para mim, não importa que sejam 3 sessões diretas. Não me importa se você faz um barco ou compra um barco. Não me importa se você vai por água ou por terra. Não me importa se você vai em um grupo grande ou em pares. Isso não me importa. No versículo 7, ele até mesmo lança esta ideia. Não me importa se vocês querem andar em cavalos, mulas ou carros. Sempre me perguntei sobre essa frase. Onde eles vão encontrar uma carruagem no meio do Missouri? No Museu Egípcio? O que exatamente eles estão fazendo lá? Mas essa frase não aparece em Doutrina e Convênios até que eles vão para Sião. Em Sião, foi-lhes dito: não é conveniente que eu ordene em todas as coisas. Aquele que é obrigado a fazer o mesmo em todas as coisas é um servo preguiçoso e não sábio.
O poder está em vocês. Vocês são agentes de si mesmos. Agora, quando eles estão fazendo perguntas, o Senhor está lhes respondendo de forma diferente. Não importa, não importa, não importa. Acho que há um princípio aí também. As pessoas de Sião aprendem a consultar Deus com certeza, mas não esperam que lhes digam todas as coisas. Elas são agentes, elas agem. O Elder Bednar e outros ensinaram que o poder está em nós. Somos agentes de nós mesmos. Temos o poder de agir. Joseph está aprendendo que as pessoas de Sião dedicam tempo às pessoas. As pessoas de Sião não são ordenadas em todas as coisas. Elas tomam decisões. Há algumas coisas em que Deus pode dizer que realmente não importa, basta seguir em frente. Não importa o curso que você escolherá, apenas escolha um. Realmente não importa a escola que você vai frequentar, basta ir para uma. Realmente não importa entre esse emprego e o outro. Apenas consiga um. Há momentos em nossas vidas em que esse não importa para mim. É como nos tornamos semelhantes a Sião. É quase como se ele estivesse dizendo: você se lembra do que eu disse? Eu disse: faça muitas coisas por sua própria vontade. Obrigado por verificar. Avançar. Quero ser cuidadoso, acho que há coisas que podem ser muito importantes para nós, mas quando Deus diz que não é importante para mim, isso não significa que não deva ser importante para nós. É claro que minha esposa sabe disso. Penso em namoro e casamento. Algumas pessoas parecem ter respostas muito claras sobre com quem devem se casar e como devem proceder. Em outras, acho que Deus quer que saiamos da escuridão e sigamos em frente com um pouco de fé. Amanhã é nosso 20º aniversário de casamento. Ela tem uma foto favorita do nosso casamento, em que saímos do templo e eu tenho uma expressão de alívio no rosto. Na verdade, fui em frente com isso. Não sei se ela estava convencida de que eu entraria na sala de selamento com ela. Olho para trás e me sinto grato por Deus ter me dado testemunhas, às vezes antes e às vezes depois de eu ter tomado a decisão de que queria que eu agisse. Quando agi com fé, ele me deu luz ao longo do caminho, mas esperou que eu agisse com fé, e acho que isso faz parte desse princípio. Você se lembra do Hank quando tivemos Tyler Griffin? Ele falou sobre a maneira como o Senhor lidou com Mahonry Morian Coomer, o irmão de Jared, e como havia 3 respostas diferentes. O que fazemos para respirar? Certo, faça um buraco na parte superior, faça um furo na parte inferior. Se entrar água, tampe o buraco. Instruções diretas. Certo, o que fazemos para a luz? E o Senhor disse: que quereis que eu vos faça para que tenhais luz? Você sabe, vá descobrir. Aprenda com sua própria experiência. Talvez algumas dessas coisas de que estamos falando sejam como essa ideia. Isso não importa. Use seu discernimento que eu lhe dei. Qual é a lei do aprendizado do Senhor? Eles aprenderão por sua própria experiência. Também gosto dessa ideia. Na verdade, tenho uma citação do então Elder Oaks, de que sempre gostei. Ele disse: é provável que nenhuma resposta seja dada a uma pessoa que busca orientação para escolher entre 2 alternativas que são igualmente aceitáveis para o Senhor. Há ocasiões em que podemos servir de forma produtiva em 2 campos de trabalho diferentes. Qualquer uma das respostas é correta. Da mesma forma, não é provável que o Espírito do Senhor nos dê revelações sobre assuntos triviais. Certa vez, ouvi uma jovem, em uma reunião de testemunho, elogiar a espiritualidade de seu marido, dizendo que ele submetia todas as perguntas ao Senhor. Ela contou como ele a acompanhava nas compras. Ele nem mesmo escolhia entre diferentes marcas de vegetais enlatados sem fazer sua escolha em oração. E então o Elder Oaks gentilmente disse: isso me parece impróprio. Acredito que o Senhor espera que usemos a inteligência e a experiência que Ele nos deu para fazer esse tipo de escolha. Quando um membro pede conselhos ao profeta Joseph Smith sobre um determinado assunto, o profeta declarou: é muito importante perguntar às mãos de Deus ou ir à sua presença. Sentimos medo de abordá-lo sobre assuntos que são de pouca ou nenhuma importância. Bem, essa parte de Joseph Smith parece ser contrária, mas gosto da história sobre a lata de feijão. Devo comprar Del Monte ou ótimo valor? E acho que é isso que eles estão fazendo e não os culpo por isso. A igreja tem 1 ano e meio de existência. Nenhum de nós tem. É exatamente isso. Sim, isso é novo e eles estão perguntando sobre tudo. Surpreendentemente, as sessões vêm dessa forma.
até que eles fazem essa viagem a Sião. E então, há algo no fato de terem estado em Sião que, de repente, muda isso. Agora que lhe bem ensinei o princípio, vou lhe dar a oportunidade de praticá-lo. São as palavras que você acabou de dizer, John, na seção 61, versículo 22, um dos usos de não importa. Zrenia, você notará que termina a sua seção com de acordo com seus julgamentos. Use daqui em diante seu julgamento. E então, se você for para a 62, o que eu gosto nessa seção é que depois de dizer que isso não importa, ele realmente diz o que importa para ele. Se você observar o versículo 5, já lemos esse versículo, mas ele diz, sim, mesmo que seja tudo ou de 2 em 2, como lhe parecer bem, isso não me importa, apenas seja fiel e anuncie as boas novas. Eu não me importo se você vai em um grupo grande ou se vai em pares, mas me importo se você é fiel. Eu me importo se você estiver compartilhando o evangelho. Então, o versículo com o qual começamos toda a nossa conversa no versículo 7, se você for de cavalo, mula ou carruagem, não me importo, desde que o receba com um coração agradecido. Eu me importo se você for grato. Eu me importo se você é fiel e se está compartilhando o evangelho. Essas coisas me interessam. Não me importo com o tipo de carro que você dirige, se é um cavalo, uma mula ou uma carruagem. Se você vai por água ou por terra, eu realmente não me importo. Se você vai em um grupo grande ou pequeno, eu realmente não me importo. Mas me importo com a fidelidade, a gratidão e o compartilhamento do evangelho. Gostei de como você esclareceu. O Senhor não está dizendo que não me importo com você. Você acabou de nos mostrar que as coisas com as quais me preocupo realmente afetam você. Essas outras coisas, eu quero que você escolha. Quero que você siga em frente, e isso parece um pouco de crescimento em relação ao que eles estavam fazendo. Algo mudou em Doutrina e Convênios aqui, creio que até este ponto, como mencionei, essa frase nunca é usada, com exceção da seção 27, quando há um episódio envolvendo o sacramento. Agora, o Senhor em sessões consecutivas a utiliza depois de ter lhes dado poder em Sião. Às vezes, podemos ficar paralisados. Já vi meus próprios alunos fazerem isso. Já vi adultos fazerem isso. Se eu não ouvir o Senhor, não farei nada. Não me moverei até que Ele diga o que fazer. Eu acho que o Senhor está dizendo, mexa-se. Gostei do que você disse, Scott. Apenas continue. Tome uma decisão. Siga em frente. Já nos referimos ao Elder Scott. O que você faz quando se preparou cuidadosamente, orou fervorosamente, esperou um tempo razoável por uma resposta e ainda assim não sentiu uma resposta? Talvez você queira agradecer quando isso ocorrer, pois é uma evidência de sua confiança. Agora vou fazer uma pausa. Quase nunca chego a esse ponto. Ainda não cheguei ao ponto de me sentir grato por não receber uma resposta. Mas é onde o Elder Scott está. Eu adoro isso. Depois ele continua. Quando estiver vivendo dignamente e sua escolha for coerente com os ensinamentos do Salvador e precisar agir, proceda com confiança. Como você é sensível aos sussurros do Espírito, uma de duas coisas certamente ocorrerá no momento apropriado. Ou virá o estupor do pensamento indicando uma escolha inadequada, ou a paz, ou o ardor no peito que sentimos confirmando que sua escolha foi correta. Quando você estiver vivendo em retidão e agindo com confiança, Deus não permitirá que você vá longe demais sem uma impressão de aviso, caso tenha tomado a decisão errada. Acho que há momentos em que, se precisarmos tomar uma decisão, avançamos rapidamente, mas não nos apressamos demais porque a resposta pode vir enquanto estamos nos movendo. Ele está simplesmente esperando que hajamos. Ele quer que sigamos em frente. Eles estão amadurecendo espiritualmente e você pode dizer que no início ele não se importava com esse tipo de coisa, mas agora ele está dizendo, olha, estamos indo em frente, estamos avançando. Adoro essa ideia. Lembro-me de algo que o presidente Marion Romney disse há muito tempo. Não podemos esperar que Deus guie nossos passos, a menos que estejamos dispostos a movê-los. Você se compromete com um curso de ação, começa a se mover e, se estiver indo na direção errada, ele o impedirá. Mas pode ser que esteja tudo bem. Ele só quer que você se mova. Já ouvi dizer que Deus não dirige carros estacionados. Seus filhos freiam demais ou gastam demais. Eu ia dizer, já que estamos falando de carros hoje, de qualquer forma... Scott, isso foi absolutamente fantástico. Você nos mostrou coisas que eu posso usar hoje, certo, John? Absolutamente. Posso usá-los rapidamente, mas não com pressa. Vamos continuar, Scott. O que vem a seguir? Acho que
Ao continuar em sua jornada, talvez devêssemos dar uma olhada na seção 61 por apenas 1 minuto. Na seção 61, eles continuam descendo o rio Missouri. Eles chegam a esse lugar chamado McIlwain's Bend alguns dias depois de sua viagem. No cabeçalho da seção está escrito que, no terceiro dia de viagem, muitos perigos foram enfrentados. Joseph quase se afoga. A canoa deles bate em uma árvore submersa na água. Eles estão aterrorizados. Passaram por essa experiência de risco de vida nas águas. Depois disso, William W. Phelps, como diz o título da seção, em uma visão à luz do dia, viu o destruidor cavalgando e com poder sobre a face da água. Portanto, a situação é angustiante tanto física quanto espiritualmente para esses anciãos. Eles saem das águas e querem saber o que está acontecendo. Essa sessão é dada, e como tenho ensinado doutrina e convênios ao longo dos anos, ela tende a ser uma das sessões mais mal compreendidas do texto. Acho que há muita mitologia que surge potencialmente dessa sessão. As pessoas se perguntam: é por isso que não fazemos isso? Não fazemos isso como missionários, seja qual for o caso. E acho que o Senhor ensina alguns princípios importantes que talvez queiramos analisar na sessão sobre a qual já falamos. No versículo 3, acho que uma das razões pelas quais ele os fez passar por essa experiência ou sair das águas foi para que pudessem ensinar o Evangelho. Eles estão perdendo pessoas ao longo do caminho, mas também gosto de como a sessão do primeiro versículo começa: olhai e ouvi a voz daquele que tem todo o poder. Quando eu era mais jovem, adorava ler e estudar as histórias da mitologia grega. Esse não é um modelo de mitologia grega em que uma pessoa obtém um poder e um deus obtém outro poder e um deus obtém esse poder e assim um deus está encarregado da água e um deus está encarregado do clima e um deus está encarregado do amor e outro está encarregado da guerra e outro está encarregado das mensagens e então Deus tem todo o poder. Devemos reconhecer que essa não é uma sessão em que Deus parece estar dizendo: bem, eu tenho a terra, o diabo tem as águas, não posso ajudá-lo aqui. Gosto de como a sessão começa. Deus tem todo o poder. Sim, há perigos nas águas, e ele vai continuar descrevendo esses perigos. Mas acho que devemos reconhecer que Deus é todo-poderoso, e foi assim que a sessão começou. Ele de fato tem todo o poder. Ele pode ajudar as pessoas nas águas. Cantamos sobre isso. Mestre, a tempestade está furiosa. Temos hinos, temos escrituras, temos momentos em que Deus controla os elementos ou o Salvador caminha sobre as águas, controla as águas. Eu não gostaria de criar uma falsa noção de que nosso Pai Celestial ou Jesus Cristo tem terra e o adversário tem água. Não acho que seja isso o que está acontecendo nessa sessão, e o primeiro versículo, por si só, é muito claro quanto ao fato de que Deus tem todo o poder. Usamos água no sacramento, nós batizamos as pessoas na água. Não é por isso que os missionários não nadam ou qualquer que seja o caso. Certo. Há outras coisas acontecendo. Agora, quais são algumas dessas outras coisas na sessão? Se você observar os versículos 14, 15, 16 e 17, o Senhor usa frases muito específicas aqui. Você notará que nesses versículos quase sempre há referências aos últimos dias, ao apocalipse do fim dos dias. Você notará no versículo 16, eis que eu, o Senhor, no princípio abençoei as águas, mas nos últimos dias, pela boca de meu servo João, amaldiçoo as águas. Chegarão os dias em que nenhuma carne estará segura sobre as águas. Dir-se-á que nos dias vindouros ninguém poderá subir à terra de Sião sobre as águas, senão o que for reto de coração. Em seguida, no versículo 17, novamente, eu, o Senhor, no princípio amaldiçoei a terra, mas nos últimos dias a abençoei. Esse fim dos últimos dias faz referência ao Apocalipse. Provavelmente é disso que estamos falando com a água aqui. Referências que existem no livro de Apocalipse ou em outros lugares há sinais e maravilhas nas águas. Não apenas o motivo pelo qual os missionários não nadam ou qualquer que seja o caso. Há algumas coisas apocalípticas acontecendo aqui e se você olhar especificamente para o versículo 18, perceberá que ele restringe o assunto apenas a essas águas. O rio Missouri era um rio perigoso na época de José. Não era fácil de navegar. Havia épocas do ano em que não era seguro estar no rio Missouri em um barco. Algumas dessas referências na seção 61 são específicas para a época e o contexto em que o Senhor está falando. Ele está falando sobre o sistema do rio Missouri e os perigos que existem para quem viaja em uma canoa. Depois, ele avança rapidamente para as coisas dos últimos dias.
Não se trata apenas de uma ideia do tipo Deus controla a terra e o diabo controla a água. Esse é, às vezes, o mal-entendido que eu acho que existe quando as pessoas estudam essa seção. Mas dito isso, ela ensina a elas coisas poderosas sobre nosso Pai Celestial. Ela ensina que ele tem todo o poder. Veja no versículo 1, há outras coisas que ensinam sobre ele. O Senhor é de eternidade a eternidade. Ele é o Alfa e o Ômega. Se você observar o versículo 2, ele perdoa pecados. Ele é misericordioso com aqueles que confessam seus pecados com um coração humilde. Se você observar o versículo 36, ele está em nosso meio. Ele não nos abandonou. Embora haja possíveis mal-entendidos nessa seção à medida que as pessoas a estudam, acho que ela ensina uma verdade poderosa sobre quem é nosso Pai Celestial e quem é seu Filho Jesus Cristo, e os poderes, maneiras e habilidades que eles têm para nos ajudar em momentos de necessidade. Assim como essas pessoas passaram por um momento de necessidade quando estavam viajando sobre as águas. E parece que o Senhor diz: aqui está uma pequena coisa com a qual você está lidando. Vamos falar sobre isso. Depois deixe-me ensinar-lhe alguns princípios maiores que parecem fazer parte do padrão dele. Esses princípios maiores, incluindo seu controle sobre os elementos, seu poder total, sua onipotência. Depois, ele faz isso novamente no meio do versículo 22. Eu lhe disse como essas águas são perigosas, mas no versículo 22, você ainda precisa fazer uma escolha. Eu o avisei sobre as águas, mas você precisa decidir como irá. Você irá por água ou por terra. Saiba que a probabilidade de você se afogar na água é muito maior do que na terra. É isso que ele está lhes ensinando. Se alguém dissesse: o que devo fazer com relação aos versículos 14, 15 e 16, os dias vêm sem águas? Acho que esse é um bom lugar para praticar seu estudo das Escrituras e dizer: se ele não está falando de água em geral, do que poderia estar falando? Se você está se referindo ao livro de Apocalipse, esse é um lugar onde você pratica a leitura, como você disse, Scott, da literatura apocalíptica, e diz: há mais aqui do que estou vendo. Preciso ir devagar e tentar entender, e você pode realmente ter muitas percepções interessantes quando faz isso. Acho que é apropriado fazer isso porque no versículo 14, o próprio Senhor faz referência a João, não sou eu quem está fazendo essa conexão, é o próprio Senhor que diz, ele traz João para a conversa, pela boca do meu servo João eu amaldiçoo as águas. Isso nos leva aos escritos de João, é aí que você expande. Bem, o que João disse sobre isso? Como João ensinou? Talvez o mais importante seja o que não sabemos sobre essas passagens e não vamos além do que sabemos e do que não sabemos. Sim, é uma coisa divertida. Já estou me vendo dizendo: quero ir para o livro de Apocalipse agora. Passe algum tempo lá para ver o que, de fato, há uma referência em 14b, um lugar para começar. Apocalipse de 8 às 10 e de 8 às 11. Não podemos fazer isso hoje. Temos muito o que fazer. Acho que essa é a oportunidade perfeita para dizer: tudo bem, vou investigar um pouco e ver o que consigo encontrar. As escrituras geralmente compensam um investimento. Você descobrirá que elas, como disse Hugh Nibley, elas o esgotarão muito antes de você esgotá-las. Outro exercício valioso pode ser dar uma olhada e ver como os líderes da igreja usaram esses versículos. Você poderia dar uma olhada e ver como esses versículos foram citados ao longo do tempo na conferência geral ou em outros lugares. Alguns desses versículos, como o versículo 15, por exemplo, virão dias em que nenhuma carne estará segura sobre as águas. Esse versículo tem sido usado na conferência geral, especialmente no contexto de guerra. Houve momentos na história da humanidade, depois dessa sessão em que viajar pela água era perigoso, por isso vi esse versículo ser usado no contexto da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, em outros momentos em que viajar pela água era desafiador, e você pode ver como os líderes da igreja utilizaram esses versículos para nos ajudar a interpretar as Escrituras. Quando o Senhor diz que não se pode subir à terra de Sião sobre as águas nos dias que virão, mas aquele que é reto de coração, ele não diz que é aquele que tem um bom barco. Há algo nisso que é de natureza mais espiritual do que o tempo nos falando sobre o Missouri, embora ele pareça dizer: pessoal, o rio Missouri é muito perigoso.
Você notará que, no versículo 23, o Senhor lhes diz: não passem pelo Missouri, vão pelo canal. O canal é uma maneira muito mais segura de viajar. Não tem os perigos que o Missouri tem. Há valor nesses versículos sobre gerenciamento de riscos. Não devemos correr riscos desnecessários e isso pode levar a uma discussão sobre por que os missionários fazem ou não fazem certas coisas, o que pode ser uma discussão mais sobre riscos e sobre como manter o foco em nossos objetivos principais do que sobre como o diabo controla a água ou algo assim. Adorei isso. E a habilidade que você está fazendo é desacelerar, olhar para ela. Eu amo essas águas. Não se trata de toda a água do planeta. Essas são as águas de que estou falando. Como você disse mais tarde, bem, você pode ir ao canal. Bem, isso é água. Sim, mas estamos falando de um lugar diferente, agora que esses rios como o Mississippi, vocês já estiveram lá. Os rios não são exatamente iguais ao que eram naquela época. Eles não têm as subidas e descidas como uma maré e diferentes épocas do ano e tudo mais como costumavam ter e talvez sejam mais seguros agora. Não tenho certeza, mas agradeço por isso. Gosto do que você disse no versículo 18, advertir seus irmãos sobre essas águas. Seu contexto é muito útil. Joseph Smith quase se afogou. Bem, e acho que você pode ver isso. Eu não o apontei, mas na verdade está no início da sessão também. Dê uma olhada no versículo 5. Lá está ele novamente. Eu, o Senhor, decretei em minha ira muitas destruições sobre as águas. Sim, especialmente sobre estas águas. É específico para a geografia. Não estamos nem mesmo pensando ou falando sobre viajar nessas águas. Já vi usos proféticos desses versículos, referindo-se a inundações nessa área. Essas águas transbordando seus limites e os danos catastróficos que são criados. A perda econômica e a perda de vidas por causa das enchentes. E não se trata de pessoas viajando sobre as águas. Esses sistemas de água são muito grandes e propensos ao perigo. Às vezes nos esquecemos de que, para nós que moramos no oeste, alguns dos maiores rios que vemos não são nada parecidos com o Missouri, nem com o Mississippi. Essas águas são propensas a inundações e danos. Ultimamente, alguns desses danos têm sido controlados por meio da mitigação de enchentes e outras coisas, mas mesmo assim, em qualquer ano haverá enchentes nos rios Mississippi e Missouri. Por que você acha que os missionários são aconselhados sobre isso? Bem, sabe, até mesmo no basquete houve algumas missões que não incentivaram o basquete em quadra cheia. Sim, tantos tornozelos torcidos. Pense em outras coisas, não apenas no basquete. Os missionários não costumam disparar armas de fogo. Eles não esquiam na neve. Eles não andam a cavalo. Sim, sim. Isso os coloca em perigo desnecessário e os afasta de seu foco principal. Certo. É isso aí mesmo. Esse é o princípio. Como mencionamos, há todos os tipos de lugares onde as pessoas precisam ir de barco. Há missões em que, historicamente, é preciso viajar de uma ilha para outra ou de um lugar para outro, e você estará nas águas. É aí que eu acho que a lógica se desfaz. Se você simplesmente presumir que, bem, o Senhor não pode ajudá-lo na água, como a sessão começou, o Senhor começou com Deus tem todo o poder. Eu realmente gosto de sessões como essa, em que é necessário algum tempo para ler devagar. Scott, você fez isso, obviamente, com essas sessões como professor, e elas valem a pena. Se nossos ouvintes disserem, ok, eu realmente quero entender isso. Eu fiz isso, John. Sei que você fez com o segundo. Nef 2, tive de ir devagar, linha por linha, tentando acompanhar os ensinamentos de Leí. Acho que você pode fazer a mesma coisa aqui. Espero que todos experimentem e se esforcem um pouco mais. O fato de não entenderem o que significa na primeira vez não significa que não haja alguma beleza ali. Também aprendi a me sentir confortável em dizer, às vezes, que não sei. Há versículos nesta sessão em que ainda não sei e consigo conviver com a ambiguidade. Recuso-me a deixar que as coisas que não sei sejam reféns das coisas que sei. Eu sei que Deus tem todo o poder. Sei que Ele pode e ajuda seus filhos em momentos de necessidade. Será que sei todas as respostas para essa sessão? Não sei, e isso se aplica a muitos lugares nas Escrituras, mas posso encontrar verdades aqui. Scott, você disse que o ponto principal disso não parece ser falar sobre a água. Parece ser importante para o Senhor que você esteja ensinando o Evangelho. Em 61, as pessoas estão perecendo na incredulidade em ambos os lados.
você está indo tão rápido na água, voltamos àquele princípio de, para quem você prega o evangelho quando está em uma canoa no rio Missouri, há um número limitado de pessoas para quem você pode pregar. Eu realmente gosto da maneira como você está dizendo. Há esse versículo e esse versículo, mas não se esqueça do ponto principal de toda a sessão, que é que você está perdendo pessoas que poderia estar ensinando. Na sessão 62, Joseph encontra seu irmão e 3 outros que fizeram exatamente isso, que pararam para ensinar as pessoas e foram abençoados por isso. Eles fizeram o que deveriam fazer e foram abençoados por isso, no versículo 2. Em verdade, os meus olhos estão sobre os que ainda não subiram à terra de Sião. Eles perderam a conferência porque pararam para ensinar as pessoas ao longo do caminho. Eles foram abençoados por isso. Essa é a jornada. Na sessão 60, devemos fazer um barco ou comprar um barco. Sessão 61, devemos ir por água ou por terra. Sessão 62, devemos ir em um grupo grande ou em um grupo pequeno. Essas são perguntas que parecem insignificantes, mas o Senhor dedica tempo para ensinar alguns princípios poderosos que podem ser aplicados em nossa vida. O manual faz algo maravilhoso ao falar sobre compartilhar o Evangelho. Posso compartilhar meu amor e testemunho de Jesus Cristo. E o manual pega a seção 60 e a seção 62 e diz: que mensagens do Senhor você encontrou nelas? Como essas mensagens aumentaram sua confiança em compartilhar o Evangelho? E então ele o leva a uma seção da Biblioteca do Evangelho. Não sei se algum de vocês já passou algum tempo aqui. Eu passei com um filho que está se preparando para uma missão, onde você pode acessar a Biblioteca do Evangelho e na parte inferior há uma guia chamada Compartilhando o Evangelho. Há todos os tipos de recursos, inclusive o Pregar Meu Evangelho, que diz: vamos ajudá-lo a compartilhar o Evangelho. Você quer fazer isso? Talvez você não saiba como. Vamos lhe dar alguns como. Esse era o desafio deles aqui: compartilhar o Evangelho. Eu gostaria de dizer isso da maneira que as Escrituras dizem porque acho lindo compartilhar o Evangelho a propósito. Gosto da maneira como eles colocaram isso. Como você faz isso exatamente? Que palavras você diz? Sou grato pelo fato de que ele lhe será dado no exato momento em que você precisar dele. Lembro-me de uma ocasião em que estava nas Filipinas e notamos que havia uma quadra de tênis em nossa cidade. No dia da preparação, o Elder Lewis e eu fomos comprar bolas de tênis e uma senhorinha nos abordou com muita ousadia e disse: quem são vocês? Por que estão aqui? E eu perguntei: por que vocês estão aqui? Essa é a nossa fala, você sabe? Isso nem sempre acontece, mas fiquei muito feliz porque acabamos ensinando. O nome dela era Lourdes, e Lourdes acabou entrando para a igreja e indo para a missão. Ela se aproximou de nós. Eu gostaria que ela não tivesse que fazer isso. Eu gostaria de ter dito: ei, você sabe por que estou usando essa gravata no meio desse calor tropical? Mas não pensei nisso. Obrigado por mencionar esses recursos, Hank. Também me lembrei disso quando o Scott estava falando sobre o que foi dito na conferência geral. Então, o que vou dizer, Hank? Qual é o nome dessa referência? Scriptures.baiua.edu. Clique nesses versículos e pronto. E alguém está trabalhando na última conferência geral para que ela seja constantemente atualizada a cada 6 meses. Uma ótima ferramenta de estudo das Escrituras para nos dar uma ideia. Como o Elder Uchtdorf nos lembrou, compartilhar o Evangelho pode ser algo muito normal e natural. Será apenas parte de suas conversas. Na verdade, quando eu estava chegando a esta gravação, antes de começarmos a gravar, contei ao John e ao Scott sobre isso. Tive uma visita na BYU. Eu estava dando minha aula e uma aluna trouxe uma amiga que era cristã evangélica. Ela queria conversar comigo depois da aula e tinha algumas perguntas bem incisivas preparadas para mim. Acabou sendo uma discussão realmente maravilhosa. Aprendi algumas coisas ao longo do caminho que talvez eu possa compartilhar. Uma delas é que ficar indo e voltando entre as referências das Escrituras não é uma forma de compartilhar o Evangelho. Ela queria que eu respondesse a esse versículo, depois a esse versículo,
e depois a esse versículo. Costumávamos chamar isso de bater na Bíblia. Essa não é uma forma de compartilhar o Evangelho. As coisas começaram a ficar boas quando perguntei a ela sobre sua fé. Eu disse: fale-me sobre sua fé. Diga-me no que acredita e por que acredita. Eu a elogiei por sua fé, porque acho que é uma coisa linda a maneira como ela confia no Senhor. E então o tom mudou um pouco. O sentimento mudou entre nós. Ela começou a sorrir e a rir. E eu estava conversando e rindo, e acabamos trocando algumas informações de contato. No final, talvez fosse assim que o Senhor quisesse que compartilhássemos essa boa notícia. Em vez de andar sobre as águas, entrar no carro e ir muito rápido, pare e converse com as pessoas. Fale sobre fé, fale sobre religião, fale sobre o que elas acreditam. Faça com que seja uma conversa positiva e encorajadora. O que o Senhor disse nesta sessão está correto. Acho que há pessoas perecendo na incredulidade ao nosso redor. Há pessoas ao nosso redor todos os dias. Oportunidades que temos de compartilhar o Evangelho, se quisermos, de maneira normal e natural. Eu estava lendo no Manual do Vem e segue-me esta manhã esta citação do Elder Stevenson. O Elder Gary Stevenson ensinou que a proclamação do Evangelho pode ser realizada por meio de princípios simples e facilmente compreensíveis, ensinados a cada um de nós desde a infância: amar, compartilhar e convidar. No exemplo que você compartilhou, Hank, e em todas as nossas situações, talvez seja isso que o Senhor quer que façamos: amar as pessoas, compartilhar e convidá-las a vir a Cristo. Isso não precisa ser desafiador, incômodo ou estranho. Pode ser, como ele diz, simples, compreensível, princípios ensinados desde a infância. Isso é fantástico. Em minha experiência, descobri que, ao entrar em algum tipo de debate sobre as Escrituras, mesmo que você ganhe a discussão, ainda assim perde, porque talvez tenha criado alguns sentimentos ruins. Minha esposa e eu estávamos ouvindo uma palestra chamada O Missionário na Próxima Porta, de Diana Holscher. Foi muito interessante como ela falou sobre ideias muito boas de maneiras normais e naturais. Ela disse que, se você é uma adolescente, é difícil dizer a alguém: "Ei, quero lhe falar sobre a lei da castidade." Mas ela disse que é muito mais fácil dizer: "Ei, você quer ir ao concurso de pimentas da nossa ala?" Ela tinha uma lista completa de maneiras normais e naturais de compartilhar o Evangelho. Foi muito, muito bom. Também me lembrei do poder dos missionários do cotidiano. Ele disse: "Se alguém lhe perguntar como foi seu fim de semana, não fale sobre o sábado, fale sobre o domingo." Pensei: que ótimo! Eu simplesmente: cara, tivemos a melhor aula no quórum de élderes. Sim, o que é quórum dos élderes? Aprendemos uma coisa sobre uma das parábolas de Jesus que eu nunca tinha ouvido, ou, sabe, acho que o presidente Uchtdorf nos ajudou com essa ideia de normal e natural. Não se preocupe tanto, apenas seja você. Diga a eles: isso aconteceu, isso foi ótimo, você tem algum amigo? Gostaria de ter mais algumas centenas? Venha até minha ala. Vocês se lembram do John semanas atrás? Acho que foi o Steve Harper, que disse: "Não reduzam almas a números de batismos. Não é disso que se trata. Não se trata de, ei, vamos aumentar nossos números." O que está em questão é que o valor das almas é grande aos olhos de Deus. Joseph Smith dirá mais tarde que muitos estão afastados da verdade. Eles simplesmente não sabem onde ela está. Onde encontrar? Eles não sabem onde encontrá-lo. Presidente Nelson, diminui o ritmo ao ouvir essa declaração porque ela é muito boa. Sempre que fizerem algo que ajude alguém de ambos os lados do véu, deem um passo em direção às ordenanças essenciais do batismo e do templo. Dê um passo, até mesmo tenha um sentimento melhor, como você teve hoje, Hank, sobre a igreja. Dar um passo em direção a isso. Você está ajudando a reunir Israel. Não precisamos começar com as coisas mais profundas, podemos ser um amigo. É isso que eu faço aos domingos. O que vocês fazem?
Essa é, em essência, a sessão 61, pregar o evangelho, e eles tiveram uma experiência interessante. O Senhor lhes deu a oportunidade de aprender essa lição. Saia da água. Fico imaginando como seria a água para nós. Pare de rolar a tela do meu celular. Sim, rolando a tela do seu celular. Saia da tela. Enquanto todo esse doce está sendo esmagado, há pessoas perecendo na incredulidade em ambos os lados de você. Essa é uma questão importante. Esse doce não vai se esmagar sozinho. Certo. A seguir, a segunda parte deste episódio. Provavelmente houve momentos em minha vida em que não fui rápido o suficiente para aqueles que me conhecem bem. Eu já estava na casa dos 30 anos antes de minha esposa, e eu nos conhecermos, casarmos e nos apaixonarmos. Certamente tive entes queridos, familiares, amigos, colegas de trabalho, ou outros que queriam que eu fosse um pouco mais rápido. Passei grande parte do início de minha vida, talvez não indo tão rápido quanto deveria. Aprendi com essa época da vida que precisava seguir em frente, precisava agir com fé que o poder estava em mim. Eu era um agente de mim mesmo.